Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais uma semana. Hoje nós vamos falar do capítulo 9 e vamos então para o estudo, né? Não vamos perder tempo aqui, não. Você está com sede, você está com fome da palavra de Deus? Eu tô ansiosíssimo aqui para ver o que o Senhor vai falar conosco. Então, eu queria já falar do capítulo 9 com vocês, amém? Nós falamos no capítulo 8, então, onde se deu início a mais uma sessão cronológica. E abre-se o último selo, tem ali uma sequência de trombetas, e a gente termina o capítulo 8 com um mistério de uma águia sendo usada como um profeta, falando que faltavam mais três trombetas e tinha três ais ali, né? Nós já vimos até aqui que as trombetas, elas significam, então, um aviso poderoso da parte de Deus, ao liberar esses juízos com o objetivo de fazer com que as pessoas amoleçam o coração delas, para que elas se arrependam, né? Nós falamos também que até os últimos minutos, Deus ainda vai dar a oportunidade de pessoas serem salvas, de pessoas se converterem, então isso revela um pouco do caráter de Deus, do juízo de Deus, que o objetivo dele não é nos condenar, não é nos lançar no inferno, mas o objetivo dele é demonstrar o seu amor, demonstrar a sua misericórdia, e mesmo quando a gente endurece o coração, ele tenta ali, através de alguma forma, mover para que a gente possa amolecer nosso coração e a gente venha se arrepender, que a gente venha se converter, que a gente venha reconhecer Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. E a trombeta 5 e 6 não é diferente. Então, elas são uma continuidade de tudo isso que nós vimos até aqui. E o que que elas significam, irmãos? A trombeta 5 e 6 significam que algumas atividades demoníacas, né, representam, então, algumas atividades demoníacas, ou seja, representa aquilo que está no coração do diabo, sempre esteve no coração do diabo. Então, Deus dá a permissão para que essas coisas aconteçam com uma intensidade um pouco maior, né? Então, nós sabemos que o diabo, ele é o nosso adversário, que ele é o nosso inimigo, né? Que ele sempre odiou a criação de Deus, né? Isso desde sempre é assim, né? E ele não tem restrição, né? Para demonstrar que de fato ele odeia, né? E essas atividades demoníacas, então, que a gente vai ver aqui, que nós vamos apresentar, elas estão relacionadas a isso, ao ódio que ele tem e que ele, de fato, não tem restrição para demonstrar o tamanho do seu ódio, o quanto ele nos odeia e o quanto ele quer nos ver longe do Senhor, né? Então, 9:1, abre aí sua Bíblia. Espero que você já tenha preparado aí seu papel, sua caneta, para você fazer as anotações. E aí, então, a quinta trombeta representa, então, o primeiro ai. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma grande estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Será que significa tudo isso aí? Então, quando todos os acontecimentos é, a- se desencadearem aí, lembrando, irmão, que tudo isso é por conta da permissão de Deus. O diabo sozinho não teria poder, não teria capacidade de fazer isso. Então, Deus concede essa liberação. E aqui, Deus concede uma liberação que é do próprio Jesus, né? Porque Jesus é aquele que possui a chave do abismo, né? Essa chave está na mão dele. Então, ele que tem essa chave, que é o lugar onde o diabo vai ser aprisionado. Então, nós vimos que é liberado, então, uma atividade demoníaca nesse capítulo. Nós veremos também no capítulo 20, o diabo sendo preso nesse mesmo abismo. Então, há uma liberação da parte de Deus para que isso aconteça. Na sequência, 9, 2 e 3 é a abertura desse poço, né? E abriu o poço do abismo, e dele saiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. Significa todo o fogo que existe lá no inferno, o fogo para de fato queimar e não consumir, né?
E o sol e o ar se escureceram com a fumaça que saía do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões. Tem medo de escorpião? Recentemente aí teve surtos, né, de escorpião picando as pessoas, né? Pode ser uma picada até mortal, né? Escorpião amarelo, escorpião preto, enfim. É, então, imaginem os gafanhotos com o poder de escorpiões, né? Então, esse abismo é aberto, apresenta aí uma terrível poluição, imagina toda a fumaça tomando a terra, e no meio dessa fumaça, então, é liberado os gafanhotos, e esses gafanhotos, a gente pode olhar para o animal como o gafanhoto, literalmente, mas eles são como demônios, tá, irmãos? Pode fazer essa associação aqui, eles são como demônios, é, e eles são diferentes, né? A função deles é diferente dos bichinhos que vão lá, comem as plantações, enfim, causa os danos que eles causam, sim, mas é, mais para frente a gente vai ver no versículo 7 que esses gafanhotos parecem como cavalos que estão preparados para a batalha. Então, na verdade, é um exército demoníaco que está preparado para alguma coisa, né? Mais para frente também fala no verso 11 a respeito da liderança, né? E é interessante que a gente traçar um paralelo, porque a tradução do nome líder do exército tem um significado no português que é destruição. Então, a Bíblia ela demonstra esses nomes no hebraico como Abaddon, no grego como Apolion. No verso 5 fala da missão dele, né, que eles não podem matar, mas eles são liberados para causar confusão, para atormentar. E no verso 5 fala também a duração, que esses gafanhotos estarão atuando, que serão ali 5 meses. Eles têm toda uma descrição aqui em relação às características externas que eles possuem, né? Coroas como de ouro, a gente vai ver no verso 7. Rosto semelhante ao de um ser humano, também no verso 7. Cabelos como de mulher, no verso 8. Dentes como leão, no verso 8. Couraças de ferro, no verso 9. Né? Então imagina que ser estranho, que ser diferente aqui, né? Suas asas fazem barulho semelhante de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Nós vamos ver isso no verso 9. Sua cauda é semelhante a um escorpião com um ferrão, no verso 10. Ainda no verso 10, na cauda, eles tinham poder para poder causar tormento aos homens. Então, todas essas descrições que estão detalhadas aqui ainda no capítulo 9, nesses versículos que eu acabei de citar, depois nós vamos chegar lá, revela então o que esse gafanhoto tem. O que nós podemos concluir? Se você se ater ali, pô, mas por que tudo isso? Tudo isso é muito estranho, enfim, meu, isso leva a gente para um foco que talvez não seja importante. O que é importante nós olharmos para esse gafanhoto e entendermos que ele vai ter autoridade, ele vai ter ali alguma habilidade, algum poder, né? E ele tem uma função específica que é gerar medo e tormento, né? Então é importante tudo isso que nós falamos aqui, de todas as descrições, grave isso: autoridade, habilidade, poder e a função dele liberar medo e tormento para as pessoas. Só que no verso 4 olha que interessante, porque tem aqui a revelação da proteção do povo de Deus. Lembra que nós já falamos aqui que Deus ele nos protege em todos os momentos, todas as circunstâncias, né? E então aqui no verso 4 a gente lê isso. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então, eles vão atormentar, eles vão causar destruição na terra. O objetivo deles é esse: eles vão causar muitas coisas ruins, só que não.
somente para aqueles que não têm o selo de Deus. Eu tenho a marca da promessa, e você? Já tem a marca da promessa de hoje, já, né? Você também. Então não há por que nós termos medo ou ficarmos ansiosos, preocupados com tudo isso. Então, as pessoas com o selo de Deus não vão ser atingidas por esses juízos, né? Mais uma confirmação. Nós já falamos aqui, mas mais claro do que isso agora, escrito, se você não tiver fé para acreditar nisso, eu não sei o que mais vai gerar fé aí no seu coração para que você acredite, né? E aí eles vão fazer o que for preciso fazer. Aliás, esses gafanhotos eles têm uma missão muito tenebrosa. Só que a gente conclui aqui que ele não pode atingir as pessoas que têm a marca da promessa, aqueles que têm o selo de Deus. Mais uma vez, Deus mostrando o quanto ele nos protege, o quanto ele nos livra do mal, né? Então, esse juízo escatológico, essa atividade demoníaca, é sobre o povo que pertence ao anticristo, né? Sobre o império do anticristo. Não para nenhum servo do Senhor, para nenhum filho de Deus, esse juízo tem poder. Seguindo no verso 6, no verso 6 é um chamado de Deus, que é um juízo para arrependimento. A gente vê com clareza que vai aumentando então o poder, a manifestação, a intensidade, o que esses juízos vão causar, mas a gente vê aqui já a partir do verso 6 que tudo isso tem um objetivo da parte de Deus, que gerar arrependimento, como nós já falamos aqui. Então, naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, os homens que não possuem o selo de Deus vão desejar morrer, e eles não vão conseguir escapar desse juízo tão terrível e tão tenebroso. Esse juízo tem como, né, tem como finalidade, então, julgar e destruir o exército do anticristo, colocar medo de fato neles, criar uma situação ali de tormento para que eles se arrependam, né? Para que eles entendam aí todo o dano que eles causaram para com o povo de Deus, né? E aí então começa esse que nós acabamos de falar aqui. No verso 12, fala assim, ó, o primeiro ai passou, dois outros ainda virão. Então aperte o cinto aí. Se você achava que era isso, não, tem coisa pior ainda para acontecer. Vamos lá para o verso 9, verso 9, não, capítulo 9, verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto à grade do rio Eufrates. E lhe foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte da humanidade. Agressiva, né, irmãos? Essa sexta trombeta, ela é agressiva, ela é violenta, e quando ela é tocada, então são liberados esses seres, esses anjos, que eles estão presos ali, ele fala no rio Eufrates, e de alguma forma eles existem, mas estão preparados para essa tarefa específica quando a trombeta tocar, né? Então eles têm uma missão muito específica que é matar a terça parte da humanidade, de novo aí os 30%, né? Uma terça parte da humanidade, então, é morta através da obra desses anjos que estão preparados para essa missão. É como se eles fossem ali capitão, né? Capitães de um exército muito numeroso, né? No verso 16, fala do exército, né? É um exército de 20.000 vezes 10 milhares, que é igual a 200 milhões de demônios, sendo coordenados
por esses 4 seres específicos aí. Então é muita, muita. João diz assim, ó, eu ouvi o seu número. Significa, então, que de fato esse número, essa conta que nós acabamos de fazer aqui, ela é real, que ela é literal. São esse número mesmo de demônios, né? Aí começa a falar, então, das suas características, né? Fala dos cavalos e dos cavaleiros. Então acompanhe comigo aí no verso 17, fala a respeito da aparência dele. Então tem couraças com cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Cabeças dos cavalos são como de leão. Da boca dos cavalos saiu fogo, fumaça e enxofre. Feio também, né? Semelhante aos gafanhotos lá. Mas o demônio é feio mesmo, irmão. O demônio é feio, né? Ele é feio e o que ele faz é feio também. Então, sua força, verso 19. A força dele se encontra na boca e na cauda. Atacam por todos os lados. Então, a pessoa não tem como se defender. Caudas que causam danos são semelhantes a serpentes. Elas não são cavaleiros e cavalos naturais que cospe fogo, fumaça e enxofre. São seres demoníacos, né? Então, isso mostra aí o poder deles, né? Ou seja, quando diz aqui que eles atacam por todos os lados, significa que, do modo natural, as pessoas não vão ter como se defender. Outra coisa, no verso 18, fala do resultado, né? Através do fogo e da fumaça que sai da boca, 1/3 da humanidade da população do Império do Anticristo morre. Então, tudo que nós estamos falando aqui está relacionado a coisas que vão acontecer contra as pessoas que se aliaram ao Anticristo, né? Há 2 pontos importantes sobre a natureza caída do homem que é importante a gente destacar aqui, né? Então, a partir do momento que o homem pecou, enfim, a sua natureza normal, né, o que Deus preparou para ele ser, ela foi afetada, né? A primeira coisa que afetou foi em relação à questão da dureza do coração, né? É, Então, o objetivo, né, desse texto aqui é gerar arrependimento, irmãos, porque sem arrependimento, né, sem as pessoas reconhecerem isso, para que eles vejam ali que a obra do diabo, o ódio do diabo é, é grande, e eles vão, de alguma forma, Deus está usando isso para que eles reconheçam a bondade dele, né? Então, Deus permite que o diabo faça ali o desejo mais profundo do coração dele, que é destruir as pessoas, massacrar as pessoas, causar dano para o ser humano. Mas o coração de Deus é que a misericórdia esteja com essas pessoas, né? Que as pessoas se arrependam. E para que isso não aconteça, há ainda o arrependimento, né? É, Só que você vê que algumas pessoas, de fato, vão continuar duras, né? Algumas pessoas, embora tudo isso seja feito para salvar, a pessoa permanece ali, né? Com essa natureza caída que foi a causa ali da queda do homem, né? Uma das consequências após a queda. Apocalipse 9:20 diz assim: o resto da humanidade, isto é, aqueles que foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Olha a dureza aí no coração. E eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pele e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Impressionante a dureza do coração do homem, né, meus irmãos? Então, a capacidade ali de. Meu, na verdade, a incapacidade do homem de abandonar a idolatria, de permanecer com o coração duro ali, com o coração gelado, né? Isso é uma prova, então, da natureza caída do homem, da incapacidade dele de reagir a esses eventos, né? E sendo que o objetivo de Deus era totalmente ao contrário, mas infelizmente alguns não estão entendendo aqui, né? Outra coisa fala aqui, Apocalipse 9:21, fala de uma geração perversa, né? Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da imoralidade sexual, nem dos seus furtos.
não sei você, mas é assustador a gente olhar para essa lista de atos, para essa lista de práticas aqui, e as pessoas até o último minuto sofrendo aqui as consequências, os juízos, as pessoas não abandonarem isso, né? Não abandonam o homicídio, não abandona a feitiçaria, não abandona os ocultismos, não abandona a imoralidade sexual, não abandona os furtos, não param de roubar, né? Mostra aí que o homem caído, né, o coração dele, o desejo de sempre ter riqueza e de ter isso para sempre, né? Isso fazendo o homem ir cada vez mais pro buraco, né? Então, esses 4 pontos mostram para gente o tamanho e a quantidade de atividades demoníacas que estão liberadas na Terra através do coração caído do homem, né? Então, nunca haverá, irmãos, uma geração tão pervertida quanto a geração dos fins dos tempos. A gente vai olhar para Sodoma e Gomorra, o que nós estamos vivendo hoje. Quando vier hoje vai piorar, né? Por quê? Porque esse é o caminhar das coisas, né? Então as pessoas, desde criancinha, elas são treinadas ali, elas são discipuladas para viver ali a questão da imoralidade sexual, da pornografia, as pessoas estão sendo criadas nesse contexto. E Deus, de novo, oferece oportunidade de arrependimento, mas eles não correspondem a isso, né? E eles permanecem ali praticando exatamente o que eles praticam, o homicídio, a feitiçaria, a imoralidade, os furtos, mesmo com tudo isso, né? E a sequência é um convite de Deus para um fervor missionário, né? Então, olhar para tudo isso como uma gravidade, né? Desde da abertura dos selos, então, a gente vê ali uma quantidade de coisas ruins, uma quantidade de coisas violentas acontecendo, as pessoas sendo mortas. E aí, se a gente fizer um cálculo, sempre ali falando a terça parte, a gente vê o tamanho da população, irmãos, que vai morrer, né? A gente chega ali nos selos com um quarto da população morrendo, né? Um quarto, 25%, né? E nas trombetas, então, um terço morrendo. Então, nós já estamos falando aí de mais 30%, quase 60% da humanidade sendo ceifadas aí. Então, não é um assunto simples que nós estamos falando aqui, né? É, é um assunto para que a gente, de fato, arregace as mangas, para a gente entender tudo o que vai acontecer, entender o nosso chamado missionário, por isso que Jesus deixou ali a grande comissão, né? E do esforço que nós temos que fazer para nos mover, para que a gente faça o papel da igreja, né? Para que a gente vá, de fato, tenha a responsabilidade de alcançar vidas, alcançar pessoas, para que as pessoas sejam livres de toda essa ira, né? É, então, num futuro muito próximo, eu não sei quando, mas o fato é que isso de fato vai acontecer, mais de 50% da população ela vai ser dizimada pelos eventos escatológicos. E aí, quantas pessoas você pode salvar hoje com a sua disposição, com a sua atitude? E aqui eu não estou falando, irmãos, para sermos missionários em tempo integral, não. É aproveitar as oportunidades que nós temos no dia a dia de apresentar Jesus para as pessoas, né? No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus afazeres, nos eventos de família, nos eventos com seus amigos, apresentar esse Jesus, né? Porque se ela chegar aí no final dos tempos sem Jesus, imagina tudo isso que vai acontecer, né? Então, não é um assunto aqui para a gente simplesmente ouvir, ter a informação e não fazer nada. Isso tem que gerar em nós um movimento, um fervor, para que a gente, de fato, se una e a gente tenha consciência dessa responsabilidade que nós temos.
Observações finais aqui, irmãos, em relação a essas duas sessões, né? Essas duas sessões importantíssimas aqui que a gente viu dessas sequências de acontecimento, é que tem um padrão, né? Um padrão nos acontecimentos. Então, é a questão do um terço, né? Então, um terço da terra queimada, um terço do mar destruído, um terço das embarcações, um terço dos seres do mar, um terço das águas, das fontes. Então, estou relembrando aqui algumas coisas, até que a gente falou no capítulo 8. Um terço da luz natural sendo afetada, um terço da humanidade sendo morta. Então, esses acontecimentos eles devem deixar aí para a gente uma pergunta no ar, né? Visto que nós falamos aqui que tem sessões onde Deus vai revelando o que vai acontecer e depois tem as sessões de explicação. Você está curioso ou não está curioso? Eu estou curioso. Eu estou curioso para ter uma explicação de tudo isso aí que nós vimos até aqui, né? E a explicação para isso vai estar na próxima sessão. Então, eu te espero aí na próxima aula, na próxima semana, para que juntos a gente venha entender tudo isso que vai acontecer, porque às vezes a gente fica meio, pô, senhor, o que que o senhor quer falar com isso? E o Senhor vai explicar para nós, tá bom? Então, uma semana de bênção, uma semana de vitória para você, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo em todas as coisas, em tudo que você fizer, e você sinta cada vez mais que você é amado, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima semana, meus irmãos.